A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de formação para professores de Ministério Infantil. Estamos no módulo de número 3, características comportamentais do aluno. Essa é a apostila de número 3, essa videoaula, parte 2 desta apostila. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as crianças do primário agora. Nós vamos falar um pouquinho quem são essas crianças, vamos falar um pouquinho das suas características comportamentais e orientar você, professor, você, professora, a dar aula para essas crianças, ok? Pastor, quem são as crianças do primário? As crianças do primário são as crianças de 7 a 8 anos de idade, então elas fazem parte dessas crianças do primário. É nessa faixa etária eles têm a necessidade de segurança, de amor e de aprovação. Então, eles precisam de você, professor, de você, professora, sentir segurança, transmitir o amor para eles e terem a aprovação dos professores. Então, eles buscam muito essa aprovação dos professores. Quais são as características físicas dessas crianças? Então, características físicas, elas gostam muito de atividades. Então, é aquele aluno que eles não querem só ouvir. Então, muitas vezes, na sala de aula, a grande dificuldade do professor é essa, porque ele quer falar e quer que o aluno só ouça. Nessa faixa etária, eles gostam de atividades. Então, quando você vai ensinar a classe de primários, lembre-se disso, é um ensino envolvente, que o aluno faça algo, participe de algo, te ajude, porque ele tem necessidade disso. Então, é uma faixa etária, a característica física, amam atividades. Outra coisa importante, ficam entediados rápidos. Então, muito rápido, eles perdem o interesse por aquilo que está sendo feito. Então, quando o professor vai ensinar uma classe dessa, que eles ficam entediados rápido, perdem o interesse muito rápido, pastor, qual é o segredo? O que eu preciso ter? Atividades variadas. Então é muito importante isso. Às vezes o professor vai para a sala de aula com a Bíblia e com a revista, ou vai com a lição pronta e esquece de levar outras atividades. E aí ele reclama que a classe estava bagunçada, não prestavam atenção na aula. Mas essa faixa etária, você deve lembrar disso, eles se entediam muito rápido e perdem o interesse muito rápido. Então isso é importante, as características físicas. Características intelectuais, eles gostam de ler. Então eles estão naquela faixa etária que eles estão aprendendo a ler na escola, começaram a ler agora. Então, professor, use isso em teu favor, incentive eles a ler a Bíblia, ler livros de biografias de missionário, ler histórias bíblicas. É uma dica muito importante, você pode fazer um roteiro, talvez passar um roteiro mensal com as histórias da Bíblia, onde estão, passar personagens importantes, isso vai ajudar bastante o teu aluno. Então, eles gostam bastante de ler, então isso é muito importante, aproveitarmos agora esse momento para despertar o hábito da leitura no teu aluno. Outra coisa, fazem muitas perguntas. Então, eles estão numa fase de descobrimento, estão descobrindo as coisas. Então, eles vão fazer muitas perguntas, principalmente algumas perguntas que vai te deixar constrangido, algumas perguntas que é um pouco difícil de responder, mas uma dica é responda as perguntas para eles, se for necessário, responda em particular, converse com eles, às vezes dizendo, olha, esse tipo de pergunta não se faz em público, mas pode fazer no particular. Então, eles vão fazer para você muitas perguntas, então isso é importante. Outra coisa, eles aprendem com facilidade, então tem uma grande facilidade, principalmente de memorizar. Então, quando você for ensinar um versículo, lembre-se disso, eles memorizam muito fácil, mas muitas vezes não entendem aquilo que é memorizado. Então, uma dica para o professor, memorizou um versículo, explica para eles o que aquele versículo diz, o que está contido naquele versículo para ajudar o teu aluno. Então, essas características intelectuais. Características sociais, como é que eles se portam com outras crianças em grupo, com essas características. Primeiro, eles gostam de estar juntos, então nessa época eles gostam de formar grupos. Importante e muito interessante que é meninos com meninos e meninas com meninas, então eles formam um grupo no mesmo gênero. Então isso vai acontecer bastante nessa faixa etária, mas eles já gostam de estar juntos, de participar das coisas juntos, então isso é importante para nós. Outra coisa importante, fazem fortes amizades. Então é o momento que eles vão ter os melhores amigos, o vínculo da amizade é muito forte nessa faixa etária.
Então é importante a gente incentivar essa amizade sincera, essa amizade com pessoas do nosso meio, que pensam, que agem como a gente. Então é importante você trabalhar isso. Outra coisa importante, eles gostam de aprovação. Então tenha sempre um elogio, elogie eles quando necessário, valorize aquilo que eles fizeram, as conquistas. Então eles têm necessidade disso. E outra coisa importante, gostam muito de competir. Então, uma maneira interessante de trabalhar com eles é trazer competição para dentro de sala de aula. Nessa faixa etária, a competição é muito comum e eles gostam bastante disso. Então, valorize isso daí, trabalhe com isso de forma a valorizar as crianças e incentivá-los à aprendizagem, ok? Então, isso é muito importante, essas características sociais. Nós temos também as características emocionais. Como é que se expressa a emoção nessa faixa etária? Como é que eles lidam com a emoção? Primeiro, eles não gostam de crítica. Então, é aquela faixa etária que eles não gostam de ser criticados. Então, você, professor, você, professora, quando houver necessidade de fazer uma crítica, procure sempre fazer em particular. Talvez no final da aula, chamar a criança e dizer para ela aquilo que foi feito de errado, que deve ser feito de uma maneira correta. O importante nessa faixa etária é começar a mostrar a maneira correta de agir e de se portar. Então, isso é muito importante. Outra coisa, eles têm grande sensibilidade. Então, eles se compadecem do outro, do sofrimento do outro, da necessidade do outro. Então, é importante a gente trabalhar também isso, como ajudar, o que fazer para ajudar, porque eles têm muita sensibilidade. Outra coisa importante, são muito perfeccionistas nessa faixa etária. Então, eles gostam de fazer tudo da maneira perfeita. Então, ajuda eles a trabalhar com o erro, ajuda eles a serem tolerantes. Então, ajude bastante nessa faixa etária. Outra coisa, eles têm dificuldade no autocontrole. Então, às vezes, eles querem fazer o certo, querem fazer da maneira correta, mas têm dificuldade nesse autocontrole. Então, trabalhe com eles o autocontrole, ajude eles nessa característica importante. As características espirituais dessas crianças. Primeiro, elas já podem ser trabalhados o conceito de pecado e salvação. Então você já pode mostrar para eles que todos somos pecadores, o pecado original, a razão do pecado. Então eles já têm capacidade intelectual para compreensão do pecado. E a segunda coisa, da salvação através de Jesus Cristo. Então explique para eles o plano da salvação, mostre Jesus como o único Salvador, mostre a obra de salvação de Jesus, aquilo que nós recebemos através de Jesus Cristo pela morte na cruz. Então esse conceito já pode ser trabalhado muito forte, que eles têm capacidade intelectual de conhecer. Outra coisa, eles gostam de orar e já oram sozinhos. Então incentive isso, a oração em casa, antes de dormir, de manhã, na hora da refeição. Então ele já tem essa capacidade de orar sozinho. Também em sala de aula, incentive aquele momento de oração, a criança fazer a oração com os outros. Então isso é importante. E outra coisa, ele já tem o conceito do certo e do errado. Então esse é o momento de você, professor, de você, professora, trabalhar valores. Então traga os valores de família, traga os valores sociais, os valores de respeito. Então trabalhe muito forte valores com essas crianças, porque eles já sabem discernir entre o que é certo e errado. Por fim, algumas dicas importantes. Pastor, o que eu faço com essa classe? Algumas dicas. Primeiro, varie as atividades. Como as crianças do grupo anterior, a atenção dessas crianças também é limitada, é de 10 a 15 minutos. Então você vai trazer algumas atividades para preencher esse tempo de atenção. Lembrando, eu tenho 1 hora de aula, pelo menos umas 4 atividades diferentes, já vai suprir essa necessidade. Mas varia as suas atividades. Nós aprendemos que eles ficam entediados com facilidade. Muitos professores vão para a sala de aula sem atividades variadas e aí reclama da falta de atenção. Mas procure variar atividades. Outra coisa, exercite-os na leitura da Bíblia. Então, converse com eles. Hoje nós temos muitos celulares, muito tablet, mas procure usar a Bíblia física, achar a Bíblia, o versículo, explicar para eles o que é capítulo, o que é versículo, o que é o Antigo, o que é o Novo Testamento. Quem sabe, nesse momento que a memória deles está muito boa, memorizar a ordem dos livros da Bíblia, isso vai ajudar bastante. Então, exercite o teu aluno na Bíblia. Outra coisa, use jogos e brincadeiras. Então, o lúdico é muito importante nessa faixa etária. Existem jogos chamados
cooperativo para ensinar o valor do grupo, jogos que vão ensinar, dinâmicas que vão mostrar, concretizar o ensino. Então traga essas coisas para a sala de aula, isso vai tornar a tua aula interessante, teus alunos interessantes na tua aula. Outra coisa importante utilize trabalho em grupo, então forme grupos de trabalho para pesquisa, para fazer trabalho, isso também vai ser importante. Trabalhe com as emoções, então essa faixa etária, as emoções estão muito afloradas, principalmente emoções negativas, como lidar com o erro, como lidar com a mágoa, como lidar com a raiva, como eles fazem para fazer isso de maneira produtiva, de maneira correta. Então trabalhe essas emoções com eles. Ensine primeiro eles identificar a emoção que estão sentindo e como trazer essa emoção de uma maneira produtiva e correta. Então, isso é muito importante. E outra coisa é a fé prática. Então, exercite com eles a fé prática. O que é isso, pastor? Talvez criar um grupo de oração, intercessão, estudar a Bíblia fora do horário da escola bíblica dominical ou do culto, fazer trabalho de evangelismo, motivar eles a ir, às vezes, numa praça, às vezes no condomínio que mora, fazer o evangelismo, ter momentos de oração com Deus, buscar ter experiência com Deus, então orar, pedir algo, anotar aquilo que pediu e como Deus respondeu. Então a fé prática realmente, não só a fé de igreja, mas a fé no viver diário, ensinar eles a ter essa vida diária com Deus. Se ficou alguma dúvida, WhatsApp 19 981 16 80 12. Sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas. Se você está assistindo essa aula e não faz parte do nosso curso, peça informação, WhatsApp 19 981 16 80 12. Centro de Treinamento Baraque, especializado em evangelização e discipulado de criança. Queremos ajudar você a desempenhar melhor o teu ministério. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.